Nunca vi tanta abundância e plenitude de graça, amor e misericórdia como vi depois desta tentação. John Bunyan. Capítulo 9. A bênção e o benefício da aflição. Eu lhe apresentei, em poucas palavras, uma amostra da dor e da aflição que minha alma suportou, devido à culpa e ao terror sob os quais meus perversos pensamentos me fizeram viver. Também lhe dei alguma noção de como fui libertado delas e do agradável e bendito conforto que encontrei posteriormente, o qual permaneceu em meu coração, para minha indizível admiração, por cerca de 1 ano. Agora, antes de prosseguir, contarei, se Deus quiser, o que entendi ser a causa desta tentação, e, depois, que vantagens minha alma tirou de tudo isso. Tentação, suas causas. A respeito das causas, penso que havia principalmente 2, das quais estava profundamente convencido durante todo o tempo em que a aflição permaneceu sobre mim. A primeira era que, quando tive livramento da tentação anterior, não continuei a orar a Deus para me guardar das tentações que viriam. Apesar de poder dizer, em verdade, que minha alma estava em constante oração, antes desta provação apoderar-se de mim, orei apenas, ou principalmente, pela remoção das presentes aflições e por novas revelações do amor de Deus em Cristo. Mais tarde, vi que isso não era suficiente. Eu também deveria ter orado para que o Deus Todo-Poderoso me guardasse do mal que estaria por vir. Fiquei profundamente ciente disso através da oração de Davi, que mesmo ao gozar do tempo da misericórdia, ainda orava para que Deus o guardasse do pecado e da tentação que viria. Serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmo 19, 13. Por essa mesma palavra, fui entristecido e censurado durante toda esta longa tentação. Havia outra palavra também, que muito me condenava por minha tolice em negligenciar este dever. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. Eu não havia feito isso e estava, por conseguinte, exposto ao pecado e à queda, como está escrito: orai, para que não entreis em tentação. E, de fato, até hoje, isso pesa tanto sobre mim e me inspira tanta admiração que, ao entrar na presença do Senhor, não ouso levantar-me, até que lhe suplico por auxílio e misericórdia contra as tentações por vir. Eu suplico sinceramente a você, meu leitor, que aprenda a acautelar-se de minha negligência para com as aflições que sofri, com dores por dias, meses e anos. Outra causa desta tentação foi que coloquei Deus à prova. Foi assim. Certa vez, minha esposa estava nos últimos meses de gravidez e sentia dores fortes e violentas, como as das mulheres em trabalho de parto, apesar de ainda não ser seu momento de dar à luz. Era como se o bebê estivesse para nascer prematuramente. Naquela noite, fui tentado a questionar a existência de Deus. Enquanto minha mulher chorava ao meu lado, eu disse, porém, no maior sigilo imaginável, apenas em meu coração: Senhor, se tirares esta aflição de minha esposa e fizer com que ela pare de sofrer esta noite, pois naquele momento ela estava cheia de dores, eu saberei que o Senhor pode discernir os pensamentos mais ocultos. Mal tinha acabado de dizer isso em meu coração e suas dores cessaram. Ela caiu num sono profundo e assim continuou até ao amanhecer. Muito me maravilhei com isso, sem saber o que pensar, mas após ter ficado acordado por bastante tempo e não mais ouvi-la chorar, também adormeci. Quando acordei de manhã, o que havia dito em meu coração me veio de novo à mente, e também como o Senhor me mostrara que conhecia meus pensamentos secretos. Por causa disso, fiquei perplexo durante várias semanas.
Bem, cerca de 1 ano e meio depois, aquele pensamento mau, pecaminoso, do qual falei antes, passou por meu perverso coração. Deixe Cristo ir, se é isso que Ele quer. E quando eu sentia culpa por esse pensamento, a lembrança do outro pensamento e seu efeito também vinha a mim como uma resposta, que carregava em si uma censura. Agora você pode ver que Deus conhece os mais ocultos pensamentos do coração. Com isso, aquelas passagens que falam dos acontecimentos entre o Senhor e seu servo Gideão me vieram ao espírito. À semelhança de Gideão, que pôs Deus à prova com sua lã, tanto molhada como seca, quando deveria ter crido e confiado nas palavras de Deus, o Senhor o testou posteriormente, de tal forma que o enviou contra uma companhia inumerável de inimigos e, aparentemente, sem qualquer força ou ajuda. Juízes 7:7. Foi isso que ele fez comigo, e mereci, pois deveria ter crido em sua palavra e não ter colocado um "se" perante os olhos onipresentes de Deus. Tentação, seu fruto. Agora, quero mostrar-lhe algo sobre as vantagens que também ganhei desta tentação. Em primeiro lugar, ela me fez possuir continuamente, em minha alma, um maravilhoso senso tanto da bênção e da glória de Deus, quanto de seu amado Filho. Na tentação anterior, minha alma estava perplexa, com descrença, blasfêmia, dureza de coração, questionamentos acerca do ser de Deus, de Cristo, da verdade da palavra e da certeza do mundo por vir. Naquela época, fui atacado e muito atormentado pelo ateísmo. Mas agora as coisas são diferentes. Agora Deus e Cristo estavam continuamente diante de mim, não como um conforto, mas como um grande terror e pavor. Neste tempo, a glória da santidade de Deus quebrou-me em pedaços, e o amor e a compaixão de Cristo deixaram-me abatido. Eu só podia considerá-lo como o Cristo, perdido e rejeitado, e esta lembrança era como o quebrar contínuo dos meus ossos. As Escrituras também eram maravilhosas para mim. Vi que sua verdade era a chave do reino dos céus. Aqueles que as Escrituras favorecem herdam a felicidade, mas aqueles aos quais elas se opõem, condenam, perecem para sempre. Ah, estas palavras, a Escritura não pode falhar, rasgavam as partes mais profundas do meu coração, e também estas: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, se lhe os retiverdes, são retidos. João 20:23. Agora eu vi os apóstolos como os anciãos da cidade de refúgio. Josué 20:4. Aqueles que eles recebiam eram recebidos para a vida, mas aqueles que eles impediam de entrar eram mortos pelo vingador do sangue. Um versículo da Escritura afligia e aterrorizava minha mente. Me refiro aos versos que se opunham a mim, e, às vezes, eu pensava que todos eles se opunham, mais que um exército de 40.000 homens que viessem contra mim. Ai daquele contra quem as Escrituras se voltam. Esta tentação me fez entender a natureza das promessas, de um modo como nunca entendera antes. Agora, eu tremo sob a poderosa mão de Deus, continuamente lacerado pelo trovejar de sua justiça. Isto me fez, com o coração cauteloso e olhos vigilantes, virar cada página da Escritura com grande temor e considerar, com muita diligência e tremor, cada versículo, bem como a sua importância e amplitude naturais. Através desta tentação, também fui preservado de minha antiga e insensata prática de pôr de lado a palavra da promessa, quando esta vinha à minha mente. Ainda que não pudesse obter da promessa aquele conforto e graça que obtivera outras vezes, eu me agarrava, como um homem prestes a cair, tudo que visse na promessa. Antes, pensava que não me apropriaria da promessa, se não sentisse o seu conforto, mas agora não era tempo de agir assim. O vingador de sangue me perseguia com muita determinação. Assim, estava feliz por agarrar-me àquela palavra que, até agora,
temia não ter base ou direito de possuir. Temia abraçar calorosamente aquela promessa que eu ainda receava tivesse fechado seu coração contra mim. Também trabalharia a fim de receber a palavra como Deus a tinha declarado, sem restringir a força natural de nenhuma de suas sílabas. O que vi no bendito capítulo 6 do Evangelho de João, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Agora eu começava a pensar comigo mesmo que isso era grandioso demais para eu entender. Pensei que ele não falou de forma precipitada ou no calor do momento, mas com sabedoria e justiça infinitas, também com fidelidade e verdade genuínas. Naqueles dias, ao sentir as maiores agonias, muitas vezes eu corria agitado em direção à promessa, assim como os cavalos fazem quando buscam o chão firme, mas ainda estão grudados na lama. Concluí, todavia, como alguém quase privado de suas habilidades mentais devido ao medo, que eu descansaria e ficaria firme na promessa, deixando sua realização para o Deus do céu que fez a promessa. Meu coração lutou muito contra Satanás, por causa daquele abençoado capítulo 6 do Evangelho de João. Como em outros tempos, eu agora não buscava principalmente conforto, apesar de que ele seria bem-vindo, e sim uma palavra sobre a qual debruçar uma alma fadigada, a fim de que não perecesse para sempre. Era isso que eu buscava. De fato, quando eu olhava para a promessa, muitas vezes parecia que o Senhor rejeitaria minha alma para sempre. Com frequência, era como se eu me tivesse exposto ao perigo e como se o Senhor tivesse me ferido com uma espada flamejante para afastar-me dele. Então eu pensava em Ester, que fez uma petição ao rei, contrária ao que a lei permitia. Ester 4:16. Também pensava nos servos de Ben-Hadad, que foram ao encontro de seus inimigos com cordas ao redor da cabeça, pedindo misericórdia. 1 Reis 20:31-34. A mulher cananeia que não desanimou, mesmo quando Cristo a chamou de cachorrinho. Mateus 15:22-28. E o homem que à meia-noite pediu pão emprestado também foi um grande encorajamento para mim. Lucas 11:5-8. Nunca vi tanta abundância e plenitude de graça, amor e misericórdia como vi depois desta tentação. Graça abundante, estendida sobre grandes pecados. Onde a culpa é mais terrível e veemente, ali a misericórdia de Deus em Cristo, quando outorgada à alma, se torna mais sublime e poderosa. Depois que Jó passou pelo seu cativeiro, obteve 2 vezes mais do que possuía antes. Jó 42:10. Bendito seja Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu poderia fazer observações a respeito de muitas outras coisas, mas serei breve, e portanto as omitirei, e pedirei a Deus que o mal que eu sofri faça outras pessoas terem medo de ofendê-lo, a fim de que não levem o jugo que eu também levei. No instante, ou quase no instante de meu livramento desta tentação, tive 2 ou 3 experiências extraordinárias da graça de Deus, sob as quais eu quase não pude manter-me firme. Quando pensava que elas poderiam me alcançar, elas se mostraram tão surpreendentemente grandes que chego a pensar que, se o conhecimento delas tivesse prolongado sua permanência em mim, seria impossível manter meus afazeres diários. Mais sinais da graça de Deus. Agora prosseguirei contando-lhe alguns dos outros procedimentos do Senhor para comigo em várias ocasiões e algumas das tentações com as quais me deparei. Começarei contando o que enfrentei nas primeiras vezes em que me reuni com o povo de Deus em Bedford. Quando propus à igreja que meu desejo era caminhar em obediência aos mandamentos e às ordens de Cristo, juntamente com eles, fui admitido à comunhão, e enquanto refletia sobre a abençoada ordenança de Cristo, de sua última ceia com seus discípulos antes de sua morte, o versículo "Fazei isto em memória de mim", Lucas 22:19, tornou-se uma mensagem preciosa para mim.
O Senhor usou essa mensagem para trazer à minha consciência a revelação de sua morte por meus pecados, e senti como se ele me mergulhasse na virtude desta mensagem. Entretanto, tornei-me participante daquela ordenança não muito antes que viesse sobre mim uma furiosa e triste tentação. Toda vez que eu participava da ordenança, era tentado a blasfemá-la e desejar que alguma coisa fatal sobreviesse aos que ali estavam. Para que eu não fosse, em tempo algum, culpado de consentir com esses temerosos e perversos pensamentos, fui obrigado a me inclinar o tempo todo em oração a Deus para me guardar de tais blasfêmias. Também clamava a Deus a fim de que abençoasse o pão e o cálice que cada um dos irmãos tomava. Desde aquela época, penso que a razão dessa tentação foi que não me aproximei da ordenança com a mesma reverência que tive no início, e assim continuei durante 9 meses, e nunca tinha sossego nem descanso. Mas, por fim, o Senhor veio à minha alma, usando o mesmo versículo com que me visitara antes. Desde então, geralmente sinto-me bem e confortável em participar dessa bendita ordenança, e nela tenho discernido, eu creio, o corpo do Senhor, partido por meus pecados, e seu precioso sangue, derramado por minhas transgressões. Certa vez, sofri algo parecido com tuberculose. Na primavera, a doença me atingiu, súbita e violentamente, deixando-me com tamanha fraqueza física que pensei que morreria. Por isso, examinei novamente com seriedade meu estado e minha condição para o futuro, e a certeza de minha esperança de viver naquele abençoado mundo vindouro, conforme tinha hábito de fazer sempre. Bendigo o nome do Senhor por causa desse hábito, e especialmente no tempo da aflição, a fim de me esforçar por manter diante dos olhos meu interesse pela vida futura. Contudo, eu mal começara a recordar minha experiência anterior da bondade de Deus, quando um inumerável grupo de pecados e transgressões inundou a minha mente. Dentre eles, os pecados alistados a seguir eram, nesse tempo, a maior causa de minha aflição: apatia, estupidez e frieza nos deveres espirituais, meus delírios, minha fadiga de todas as boas coisas, minha falta de amor por Deus, seus caminhos e seu povo. E tinha, ao final de tudo isso, o seguinte pensamento: são estes os frutos do cristianismo? São estes os sinais de um homem a quem Deus abençoou? Com esses pensamentos, minha doença se tornou 2 vezes mais intensa, uma vez que agora também estava doente por dentro. Minha alma estava embaraçada pela culpa. Minhas experiências anteriores da bondade de Deus foram arrancadas de minha mente e escondidas, como se elas nunca tivessem existido ou nunca tivessem sido vistas. Minha alma estava embaraçada entre 2 considerações. Eu não viveria, não ousaria morrer. Meu espírito se abatia e sucumbia. Dei tudo por perdido. Mas, enquanto caminhava de um lado para o outro em minha casa, como um homem no estado mais deplorável, esta palavra apropriou-se de meu coração: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Ah, que efeito essas palavras causaram em mim! Eu era como alguém despertado de um sono incômodo, de um pesadelo, e ouvi esta sentença celestial como se tivesse falado assim: pecador, você pensa que por causa de seus pecados e enfermidades eu não posso salvar sua alma, mas eis que meu filho está à minha destra, e eu olho para ele, não para você, e lidarei com você conforme o gozo que tenho nele. Nisso fui grandemente iluminado em minha mente, e entendi que Deus pode justificar um pecador a qualquer momento, somente por meio do seu olhar para Cristo e do atribuir-nos os benefícios de Cristo. A obra foi realizada imediatamente. Eu estava refletindo assim, quando este versículo também veio com poder ao meu espírito, que nos salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. 2 Timóteo 1:9. Eu fora recebido nas alturas,
me vi nos braços da graça e da misericórdia, e, embora antes eu tivesse medo de pensar no momento de minha morte, agora clamava: deixe-me morrer. Agora a morte era amável e bela aos meus olhos, pois via que nunca viveríamos realmente enquanto não fôssemos para o outro mundo. Ah, pensei, esta vida é uma sombra quando comparada à vida no céu. Nesse tempo, também notei maior significado nas palavras herdeiros de Deus, Romanos 8:17. Um significado que jamais serei capaz de expressar enquanto viver neste mundo. Herdeiros de Deus. Deus mesmo é a herança dos santos. Isso eu vi e me maravilhei, mas não posso expressar o que vi. Em outra ocasião, quando estava muito doente e fraco, o tentador me atacou violentamente. Acredito que ele é bastante favorável a atacar uma alma quando esta começa a se aproximar da sepultura. Ele lutava muito para esconder a minha experiência anterior da bondade de Deus e colocava em minha frente o terror da morte e do juízo de Deus, com tanta intensidade que nesse tempo, devido ao temor de não entrar no céu, eu morreria. Foi como se eu estivesse morrido antes que a morte chegasse, e como se já me sentisse descendo a cova. Pensei ter dito: não há outro meio, irei para o inferno. Mas eis que, estando eu em meio a esses temores, as palavras dos anjos, levando Lázaro ao seio de Abraão, atingiram minha mente como um dardo, como se dissessem: assim acontecerá com você quando deixar este mundo. Isso revigorou meu espírito e me ajudou a esperar em Deus. Depois que refleti nisso por um período e recebi algum conforto, esta palavra me veio à mente com grande vigor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. Nesse instante, fiquei melhor tanto do corpo como da mente. Minha doença desapareceu imediatamente e caminhei de novo, sem impedimentos, para a obra de Deus. Em outra ocasião, logo depois de sentir-me muito bem e abençoado, uma grande nuvem escura desceu de súbito sobre mim e escondeu de tal forma as coisas relacionadas a Deus e a Cristo, que era como se eu nunca as tivesse visto ou conhecido. Estava também tão dominado por um espírito insensível e indolente que não conseguia sentir minha alma mover-se em busca da graça e da vida de Cristo. Era como se minhas juntas tivessem sido quebradas, ou como se minhas mãos e pés tivessem sido amarrados. Nesse tempo, também tive uma fraqueza física que tornou a outra aflição ainda mais pesada e desconfortável para suportar. Depois de passar 2 ou 3 dias nesta situação, estava sentado próximo à lareira e, de repente, ouvi soar em meu coração essas palavras: tenho de ir a Jesus. Nesse instante, a antiga escuridão e ateísmo fugiram, e as bênçãos do céu se puseram à minha vista. Enquanto estava tomado por essa surpresa, disse à minha esposa: há algum versículo em alguma parte que afirme: tenho de ir a Jesus? Ela disse que não sabia. Então continuei pensando e procurei lembrar tal versículo. Não se passaram mais de 2 ou 3 minutos quando este veio em disparada à minha mente. Há incontáveis hostes de anjos. Além disso, o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, sobre o Monte Sião, foi colocado diante de meus olhos. Então, com alegria, disse à minha esposa: agora eu sei. Aquela noite foi boa para mim e senti-me melhor. Eu ansiava pela companhia de alguns do povo de Deus, para que pudesse partilhar com eles o que Deus me havia mostrado. Cristo era precioso para minha alma naquela noite. Quase não consegui deitar-me, tanta era a alegria e a paz e o triunfo por meio de Cristo. Essa glória portentosa não continuou comigo até o amanhecer, mas o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus foi uma passagem abençoada para mim, durante muitos dias subsequentes. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos,
e a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O Senhor me levou através desta passagem várias vezes, primeiro a esta palavra e depois àquela, e me mostrou a maravilhosa glória de cada um destes versículos. Desde então, estas palavras têm, com frequência, reconfortado meu espírito. Bendito seja Deus por ter misericórdia de mim.